Você trabalhava numa agência super secreta que monitora alienígenas na Terra. Nós somos os Homens de Preto. Estamos com problemas e queremos que nos ajude. Tá legal, escuta aqui, olha. Sem me enrolar, tá querendo se matar? 50 anos de idade. Que aniversário. Tô com 50 anos de idade. Já tô na polícia há 30 anos. Sem arranhões nem cicatrizes. Tenho mulher, filhos. Não é isso. Quanta educação. Como se não conhecesse todos os garotos da cidade. Tenho toda certeza de que você tem toda a certeza do que estou insinuando. Os idiotas sempre tentam ir pelo caminho mais difícil. Mas que droga. Eu não vou fazer essa viagem, Lawrence. Parece que eu, Rex e algumas outras peças vamos ficar por aqui. Você quer saber o que é Matrix? Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Quanto tempo eu fiquei dormindo? Tô com uma fome? Tem que comer alguma coisa. Você é minha melhor amiga. Aliás, você é a única amiga que eu preciso. Tá aí uma boa ideia. Ora, pelos bigodes ancestrais, meu filho, como eu posso ensinar a pegar ratos se não tem ratos aqui nessa casa? Ali papai e os 40 ladrões muito dinheiro tinham pra contar. Mas o meu amo é bem mais feliz, os seus desejos vão realizar. Aqui é o dublador Márcio Simões e eu também estou na Galera Mix. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. Muita gente cresceu assistindo filmes e desenhos no cinema e na TV, a maior parte deles dublados. Mas quem são os profissionais que estão por trás desse trabalho? E hoje eu converso com Márcio Simões. Ele que é ator, dublador, radialista, locutor, guitarrista e cantor. Já emprestou a sua voz em diversos trabalhos para atores como Will Smith, Samuel L. Jackson, Robin Williams e Wesley Snipes. E também para personagens icônicos como o gênio do Aladdin, Donatello das Tartarugas Ninja, Patolino e Frajola. Olá, Márcio, tudo bem? Oi, tudo bem? Conta pra gente como foi o seu início na dublagem. Bom, desde a minha infância e adolescência, eu gostava de imitar os personagens da televisão, os desenhos animados. Eu fazia as vozes dos desenhos da minha época e achava aquilo legal, mas nunca tinha pensado assim, vou ser dublador na minha vida. Até porque eu fazia engenharia civil, eu tinha uma outra tendência, eu queria ser engenheiro, não tinha nada a ver com artes. Até que um dia entrou na minha vida a música. Uma banda de adolescentes, formei uma banda, gravei um disco com os meus amigos e nesse mesmo período um amigo meu me chamou para fazer um programa de rádio, que também nunca tinha feito rádio, e aí me chamou para trabalhar na Rádio Estácio FM no Rio de Janeiro e lá eu comecei a fazer programas, comecei a fazer programação de rádio, até que pintou o curso do Newton da Mata, em 1986. O curso do Newton da Mata, que era um dublador famosíssimo, fazia o Bruce Willis e tal. Aí eu pensei assim, caramba, acho que é isso que eu quero na minha vida. Não estava muito satisfeito com a engenharia, sabe aquele negócio que você está fazendo, mas não é bem o que você gosta? Aí arranjei uma grana emprestada para poder pagar o curso, fiz o curso do da Mata, fui aprovado, e aí ele colocou a gente na Herbert Richards, eu e mais 4 ou 5 pessoas, e de lá eu não parei mais. Eu comecei a fazer, fui evoluindo, treinando bastante, né? Porque no início a gente não fazia papéis grandes. A dublagem hoje em dia é um pouco diferente. Hoje em dia você consegue até papéis maiores com menos tempo de experiência, mas naquela época não tinha colher de chá. Então eu levei acho que uns 5 anos praticando muito, praticando bastante, até me darem uma oportunidade e de lá para cá não parei mais. Estou aí, vou fazer 35 anos agora em março. Quais foram os atores que você mais gostou de ter dublado? Não tem um ator assim que eu goste mais de dublar. Eu gosto de dublar todos. Os que me exigem mais são mais interessantes, porque eles me obrigam a melhorar como ator. Então, na verdade, eles acabam sendo um grande exercício como ator, né? Então, alguns atores exigem mais de você porque são grandes atores e estão fazendo grandes trabalhos, né? Aí você acaba tendo que se esforçar um pouco mais. Mas eu gosto de dublar qualquer um, não tem um que eu prefira dublar.
O que me deu realmente muito trabalho foi o Robin Williams fazendo os trabalhos que eu dublei dele, né? Basicamente, o gênio do Aladdin, que foi realmente um trabalho mais difícil, pela quantidade de personagens que ele fez e quantidade de vozes que eu tive que criar, muita adaptação de texto. Então, ele realmente me deu mais trabalho e me deu um grande prazer fazer. Mas também fiz a Babá Quase Perfeita dele, que também me deu muito trabalho, né? Ter que fazer vozes, naquela sequência em que ele está enganando a mulher com anúncio de jornal. Aí ele pega, telefona para ela fazendo várias vozes de mulher diferentes. Aquilo exigiu mais de mim. Então, isso me deu realmente mais prazer de fazer. Mas eu gosto de fazer qualquer um, gosto de dublar qualquer ator. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre cada um desses personagens. Para começar, o Frajola. Bom, para eu falar do Frajola, eu tenho que falar junto com o Patolino. Vou contar para vocês como foi a história que aconteceu comigo na Herbert Richards e eu comecei, a partir daí, a dublar os dois. Eu não estava escalado na Herbert Richards naquele dia, eu cheguei para fazer um concerto no final da tarde e encontrei com o Mário Monjardim, aí, o diretor da Herbert, e ele falou assim: menina, vem cá que eu vou te apresentar uma americana aqui e tal. Eu falei assim: mas Monge, eu não tô escalado, eu só vim fazer um concerto. Ele: não, peraí, eu vou te apresentar a mulher aqui, peraí. Aí me apresentou a americana, que era responsável pela Warner, e de tempos em tempos a Warner faz testes com vários dubladores para saber se eles continuam fazendo bem os personagens, se tem alguém fazendo melhor, se o dublador ainda está vivo. Então, isso é importante, às vezes tem que substituir porque o cara não está mais vivo. E aí, eles vêm fazer sei lá, de 5 em 5 anos, não sei qual é o prazo, mas eles fazem teste para todos os personagens. Aí o Monja me apresentou a ela já estava o dia inteiro fazendo testes com um monte de gente, e aí me colocou para fazer, não lembro qual foi o primeiro, se foi o Frajola, se foi o Patolino, e só falou assim: olha, faz igualzinho ao original, tal. Ele fala cuspindo, tenta fazer mais ou menos assim. Aí o que eu fiz? Acho que eu fiz o Frajola primeiro, não sei. Aí eu peguei, ouvi como ele fazia lá e fiz o que eu achava, né? Eu vou pegar esse passarinho. Aí eu vi que ela olhou para a cara da outra menina que estava com ela, aí falou assim: olha, faz o Patolino também. É parecido, tipo, a personalidade é diferente, mas ele também fala cuspindo. Aí o que eu pensei? Mas vou fazer uma voz mais fina, uma voz mais aguda, que fica diferente do Frajola. Aí tá bom, fui lá fazer o teste. Seu desprezível! Pronto, ela adorou. E a partir dali eu comecei a fazer todos os desenhos do Frajola e do Patolino. Refiz todos eles, fiz várias vezes, porque algumas emissoras tinham o mesmo episódio guardado e queria dublar também. Aí eu fazia, às vezes, os mesmos episódios de novo e não parei mais de fazer. E realmente me dá muito prazer fazer o Frajola e o Patolino, né? Eles são muito interessantes. O Donatello de Tartarugas Ninja. O Donatello das Tartarugas Ninja, ele era um personagem que me cativava bastante. Na época, não sei se as pessoas sabem, mas eu fazia 2 personagens, né? Eu fazia o Donatello, Tartaruga Ninja, Santa Tartaruga! E fazia também o Rocksteady, que era um dos vilões, um dos capangas lá do Destruidor. Magnânimo, chefinho. Então, na época, o diretor achou que eu conseguiria fazer as 2 vozes diferentes, me escalou, e a gente fazia separado, claro, né? Fazia primeiro a Tartaruga e depois fazia o Rocksteady. Mas era muito interessante, porque a gente, na época, tinha mais liberdade. Então, a gente não respeitava muito o texto. A gente olhava a cena, via mais ou menos o que se encaixava, e como a gente podia brincar, então a gente falava das coisas da realidade da época, né? Falava do Faustão, falava da Xuxa, e as crianças se identificavam. Então, esse foi o grande sucesso desse desenho dublado. O Walter Gate, da TV Colosso. O Walter Gate da TV Colosso. Na TV Colosso, também não sei se vocês sabem, mas eu fazia vários personagens, né? Eu fazia o Walter Gate, eu fazia uma daquelas pulgas, eu fazia um daqueles Gilmares, aqueles 3, que era o Bulldog, que era o Bochechudo. E aí, chupar, puxa fita. Fazia uma das pulgas, que era bem gritado, né? Puxa vida! E fazia o Walter Gate, que era um apresentador de jornal, né? Aquela coisa mais empolada. Bom dia, amigos do Jornal Colossal. E aí, claro, a gente tinha muito prazer fazendo aquilo, primeiro porque era inovador, era um programa assim, nos moldes do Muppet, mas era inovador para o que já tinha acontecido na televisão brasileira. E o esquema que a gente fazia era muito interessante, porque a gente gravava aquilo tinha que ir ao ar no dia seguinte, e a gente gravava aquilo de madrugada.
E era muito cansativo, porque a gente passava a madrugada gravando, passava o dia inteiro dublando na Herbert Richards, e eu fazendo rádio também. Então, era um negócio cansativo, mas que deu para a gente uma experiência na dublagem sensacional, porque a gente não podia ensaiar muito, porque senão a gente não conseguia acabar o programa. Então, a gente tinha que meio que ir gravando direto, aí errou, voltava e fazia de novo, mas isso foi dando experiência para a gente, para gravar e tá com o reflexo ligado, mesmo de madrugada, né? Mesmo todo mundo cansado, mas deu muito prazer fazer. E o gênio do Aladim? E o gênio do Aladim, óbvio, que foi um trabalho que me deu muito prazer fazer. Muito trabalhoso, muito difícil, mas que deu muito prazer fazer. E mais ainda, né, eu tive a chance, depois de todos esses anos, de fazer teste de novo. Eu tive que fazer teste para dublar o live action e consegui ganhar o teste e fiz uma nova versão com outros moldes, né, fazendo Will Smith, as canções totalmente diferentes. Então, eu tive essa oportunidade, né, na verdade foi um presente que eu tive, de fazer naquela época um trabalho que marca até hoje várias gerações e fazer um novo trabalho, né, nos moldes daquele, né, um novo trabalho que também me deu muito prazer de fazer, né, que foi uma pegada totalmente diferente o filme, achei muito interessante, gostei muito de fazer, deu trabalho também fazer aquelas canções, porque na verdade eu já estava com aquilo tudo dentro de mim, o jeito de cantar da animação. E eu tive que esquecer tudo, fazer meio rap, mudar tudo, fazer com uma outra pegada hip hop. E aí foi bem bacana fazer. Gostei muito. Cita pra gente alguns games que você dublou e conta como foi fazer esse trabalho. Eu já dublei vários games. Não sei nem enumerar quantos já foram. Mas alguns realmente interessantes que eu fiz. O Diablo 3, que eu faço o Tyrael. E o League of Legends, que eu faço alguns personagens, né? E faço, na verdade, o Shaco, que é o que marca mais. E o game, ele é interessante porque as pessoas não têm muita noção de como o game é feito. Nós dublamos o game sem imagem. As falas que são in-game, né, que são as falas em que a ação está acontecendo, dependendo do tipo de game, se for um game em primeira pessoa, você não vê o seu personagem falando, porque ele está olhando para frente, então você é o personagem que está ali, você vê a arma ou as mãos dele, se ele for lutar, mas você não vê a boca mexendo. Se for um game em terceira pessoa, um RPG, você vê de cima. Então, você de repente não vê a boca mexendo também. Então, esses são trechos em que você não precisa de imagem para dublar. Mas quando tem o cutscene, que são aqueles filmezinhos no meio, aí sim, nós temos bocas para dublar. Mas acontece que o game tem muita proteção por conta de pirataria. Então a gente entra no estúdio, por exemplo, e você não sabe o nome do game, você não sabe o nome do personagem, enquanto você não assina um contrato de confidencialidade. Ou seja, se você divulgar qualquer informação sobre aquilo, você pode ser processado. Então, depois que você assina aquele contrato, aí eles te falam o nome do personagem, falam qual é o game. E, às vezes, eles mostram uma figura, uma imagem do personagem que você vai fazer. Porque o cutscene, às vezes, não está pronto ainda, ou a gente dubla o cutscene e só tem um storyboard, ou seja, não está a animação feita ainda porque não está pronto ainda, ou porque não podem divulgar as imagens, né, por conta de pirataria. Então, a gente dubla, às vezes, só em cima do áudio. Você está ouvindo o áudio e quem está acostumado a trabalhar com programas de áudio, aquelas ondas que aparecem, a gente dubla aquelas ondas. Ou seja, quando o cara começa a falar, quando o cara começa a falar mais forte, a gente vê que a onda está maior. Quando tem uma linha reta, é uma pausa, ele não está falando nada. Então, aquela é a informação para a gente. Aquilo ali é a boca mexendo para a gente, que a gente precisa para poder sincronizar a fala. Então, o game, em geral, é feito assim. Às vezes, o game faz um sucesso danado e a gente nem viu qual é o personagem. A gente dublou, faz algumas dobras, né? Que a gente faz 2, 3 personagens no mesmo game e você nem viu qual é a cara do boneco, você não viu como é o personagem. Então, isso é uma coisa interessante. A gente tem que fazer o mesmo trabalho, né, que a gente teria que fazer dublando um filme sem imagem. É mais difícil, né? Dá mais trabalho. Márcio, você também fez alguns trabalhos para o Instituto Benjamin Constant. Conta pra gente como foi essa experiência. Essa foi uma fase da minha vida que me deu muito prazer, porque eu fiquei sabendo que o Benjamin Constant, que é um instituto para deficientes visuais aqui no Rio de Janeiro, eles de tempos em tempos faziam entrevistas com profissionais da voz, porque eles precisavam de pessoas com disponibilidade para ler para os deficientes
e pessoas que pudessem gravar livros e apostilas para eles estudarem. Lá eles têm aulas, então as pessoas que vão para ler, elas não vão para ensinar, elas estão ali para ser os olhos dos deficientes. Então eles estão ali do lado, a pessoa precisa ler um livro, precisa estudar. Assim, o ledor, que é como eles chamam, seria a pessoa que ia ler para eles como se fosse os olhos deles. Ou seja, eles precisam ler um livro, precisam ler uma apostila, a pessoa vai lá e lê para eles. Mas como eu não tinha muito tempo disponível para ficar indo lá, eu achei melhor gravar. Para mim era mais interessante gravar. Eu até ia lá em alguns momentos, mas pegava vários trabalhos e gravava logo de uma vez. Gravava os livros e as apostilas para eles ouvirem depois, como se estivessem lendo e estudando. Era um trabalho voluntário que me dava muito prazer de fazer. Assim que puder, eu vou voltar. Márcio Simões, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. A gente agradece de coração por você ter aceitado dar essa entrevista para a gente. Ah, que isso. A honra foi minha, o prazer foi meu. Poder falar da minha profissão, poder falar do que eu faço há 35 anos com prazer, as coisas que eu faço com gosto, né? Porque eu digo sempre que eu sou um cara privilegiado. Isso não é um trabalho, isso aí é uma diversão, eu me divirto sempre, além de proporcionar prazer para as pessoas. Então, é claro que o prazer foi todo meu, a honra foi toda minha. Aqui é o dublador Márcio Simões, e eu também estou na Galera Mix.